A paz do Senhor para todos. Eu me chamo Adriano Fernandes. Diletos irmãos, prezados ouvintes, eu venho aqui essa manhã, essa brilhante manhã, trazer da parte de Deus um versículo da palavra de Deus que concerne ao amor de Deus, que diz assim, 3:16 de João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos aqui, diletos irmãos, a epígrafe dessa leitura fala da tal maneira que Deus amou o mundo. Nós vemos, diletos irmãos, que não tem ministro do Senhor que pode distinguir essa tal maneira que Deus ele fez pela nação, pelo povo, e dando seu filho ao mundo, enviando seu filho ao mundo para morrer por todos. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, que nós, às vezes, os seres humanos não retribuem a Deus pelo amor que ele teve com você. Às vezes, diletos irmãos, a ingratidão do homem é muito grande. Nós vemos aqui essa expressão é muito profunda, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele deu para morrer por cada um de nós. Aí você pode até fazer uma indagação, uma pergunta: por que Deus enviou seu Filho? Porque a Bíblia diz lá em Levítico você vai ver lá nos livros de Levítico, que antigamente, no antigo pacto, na velha dispensação, a Bíblia diz que Deus, ele precisava que o sacrifício fosse por intermédio de animais, e ali se matava um cordeiro, Deus pedia para expiar o pecado do povo. Veja que aquele cordeiro, aquele sacrifício era só para cobrir o pecado. Então nós vemos aqui a tal maneira que Deus deu seu Filho foi para morrer como um cordeiro, para tirar o pecado do mundo. E se você vê aqui nesse mesmo texto aqui, 3:29, você vê aqui João falando a respeito, né, dele. Então, é nessa finalidade, né, que nós estamos aqui essa manhã para falar sobre o amor de Deus. Então, hoje, muitas pessoas, diletos irmãos, prezados ouvintes, eles têm atrelado o coração, amado mais a criatura do que o Criador. Conforme diz lá em Romanos, e eles amaram, no capítulo 1 de Romanos, você lê, que você vai encontrar lá que eles amaram mais a criatura do que o Criador. Nós vemos também aquele jovem rico, ele tinha muita riqueza. Então, quando ele se deparou, foi ali a Jesus ao encontro, e ali ele fala com Jesus. Aí Jesus diz: tu conheces os mandamentos? Ele disse: eu conheço, desde a minha meninice. Aí Jesus disse: então, tu vende o que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E diz a Bíblia, diletos irmãos, que aquele homem, ele emudeceu e saiu triste. Aí Jesus disse: é difícil um rico entrar no céu. Na realidade é difícil mesmo, porque jamais uma pessoa dessa
que tem muitos aí na sociedade, tem muito dinheiro e muitas pessoas aí na sociedade que jamais ele quer abrir mão por causa do dinheiro. Jamais, então fica difícil. Por isso que a Bíblia diz que vai ter condenação nesse mesmo texto. Veja o que é que diz. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crêem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Versículo 17 ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18 diz assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito, Filho de Deus. Versículo 19, veja que nem eu disse, tem a condenação. 19 diz assim: esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja aqui, a condenação é porque os seres humanos não querem deixar as trevas, os caminhos de trevas, os caminhos que não levam a nada. Feito muitas pessoas aí se acham grandes, poderosos, mas não querem deixar o caminho das trevas, então fica difícil. Mas a finalidade do nosso Deus foi enviar seu Filho para salvar a humanidade. Então nós vemos aqui, ele dizendo aqui, que a condenação é esta, versículo 19, que a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, todos aqueles que estão fazendo maldade aborrecem a Jesus, a Deus, ao Espírito de Deus. Todos esses que estão conspirando contra a humanidade, contra a sociedade para o mal, esse aborrece a Deus, né? Tantas pessoas com pele, né, de ovelha, bonitinho, bem explicadinho, bem versado, concursado, cheio da letra na cabeça, mas está aborrecendo a luz, cheio da riqueza, está aborrecendo a luz, pela qual vem o juízo de Deus. Por aquilo que o homem semeia, então ele vai colher. Que Deus enviou seu Filho ao mundo como solução, como resgate dos homens, mas eles amaram mais as trevas, eles não quiseram. Aqui esse assunto concerne aos judeus, eles não receberam a Jesus. Eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, então eles vão pagar o preço pela rejeição de Jesus. É hoje que muitos preferem uma falsa religião, uma religião que não leva o homem a lugar nenhum, mas não querem aceitar o plano da salvação. Então, meu prezado ouvinte, essa palavra é para ti, para o teu coração, para nós amarmos mais a Deus do que todas as coisas. Em primeiro lugar, amar a Deus, amar o teu próximo e a ti mesmo, como diz, os 2 mandamentos que ele concluiu, Jesus concluiu. Então, a Bíblia diz, lá em Timóteo, Deus falando ali, dando uma palavra ao apóstolo Paulo, ele dizendo em Timóteo ali, 1 Timóteo capítulo 6 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e quanto só ama o dinheiro, não ama as pessoas de verdade, então fica difícil. Mas nós vemos aqui o amor de Deus, o amor sem igual, o amor aqui de Deus, o amor singular, aquele amor fraternal, né? Aquele amor puro, o amor ágape, né? Para que amor às nações, ele abraçou a todos, mas nem todos quiseram o abraço de Jesus. Então, louvamos a Deus, amados irmãos, esta manhã Deus está nos dando essa palavra aqui. Eu vou concluir. Estamos ali no YouTube. Me chamo Adriano Fernandes. Se os irmãos quiserem
os prezados ouvintes se inscrever no meu canal. Com certeza Deus tem uma palavra, essa palavra Ele me deu, porque com certeza muitos têm menosprezado o caminho de Deus, as coisas de Deus, trocado o caminho de luz por caminho de trevas. Quantos se desviaram da fé? Mas louvamos a Deus. Você que é cristão, seja mais fiel e leal, ame mais a Deus que todas as coisas, porque Deus vai te abençoar grandemente. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Ledos irmãos, estamos aí no YouTube, o canal é novo. Se os irmãos quiserem compartilhar esse vídeo, com certeza Deus tem uma palavra para eles. E até a próxima. Tchau.